A incursão ucraniana na região russa de Kursk, iniciada há 3 semanas, marcou uma tentativa ousada de alterar o curso da guerra, com o objetivo de desviar as tropas russas das linhas de frente no leste da Ucrânia. Kiev buscava remodelar o campo de batalha e enfraquecer as defesas russas. Contudo, o avanço esperado não aconteceu, e a Ucrânia enfrentou uma série de desafios e críticas, mesmo após alguns ganhos territoriais e táticos. A incursão surpresa realizada pela Ucrânia em agosto, apesar de ter atingido outros objetivos, como desferir um golpe na imagem de força da Rússia e destruir ativos militares importantes, não conseguiu alcançar o que talvez fosse o mais crucial de todos: atrair tropas russas para longe das principais áreas de combate, o que poderia aliviar a pressão sobre as forças ucranianas nas regiões do leste. O fracasso em desviar as tropas russas do leste abriu caminho para questionamentos sobre a eficácia da estratégia de Kiev. Isso é especialmente preocupante, pois, ao mesmo tempo, a Rússia vem consolidando seu avanço ao longo da linha de frente de 960 quilômetros, tomando vastas áreas de território e se aproximando da cidade-chave de Pokrovsk, na região de Donetsk. Essa cidade, um importante entroncamento ferroviário, é vital para as defesas ucranianas e, caso caia, poderá representar um golpe devastador para os esforços militares de Kiev. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky argumentou que a ofensiva de Kursk é uma parte central da estratégia de Kiev para vencer a guerra. Segundo Zelensky, esta operação é um elemento fundamental no plano que ele pretende apresentar aos Estados Unidos em uma tentativa de garantir mais apoio militar e financeiro. Ele afirmou que devemos empurrar a guerra de volta para onde ela veio, para a Rússia, deixando claro que a Ucrânia pretende manter a pressão em território russo como parte de sua estratégia de longo prazo. No entanto, esse argumento não foi suficiente para silenciar as críticas crescentes dentro da Ucrânia. Civis e soldados começaram a questionar publicamente a ofensiva em Kursk, especialmente em um momento em que o exército russo está usando sua superioridade numérica e de equipamentos para pressionar ainda mais as defesas ucranianas em Donetsk. A situação em Pokrovsk é um exemplo claro disso. Mariana Bezula, membro do parlamento ucraniano, expressou preocupações sobre a maneira como a operação está sendo conduzida, apontando para o uso de tropas inexperientes e mal preparadas. Ela escreveu em uma postagem no Facebook que os comandantes ucranianos colocaram esquadrões de zumbis e tropas inexperientes para defender Pokrovsk, em uma crítica direta às decisões estratégicas da liderança militar. Pokrovsk se tornou um alvo central para as forças russas. Capturar a cidade seria um golpe significativo para as defesas ucranianas, pois cortaria uma linha crucial de suprimento que Kiev usa para manter suas tropas na linha de frente. Além disso, isso permitiria que os russos avançassem ainda mais em Donetsk, ameaçando posições ucranianas no sudeste do país. Nos últimos dias, autoridades ucranianas ordenaram evacuações em massa de Pokrovsk, uma cidade que antes da guerra tinha uma população de cerca de 60 mil habitantes, com as forças russas agora a poucos quilômetros de distância. Enquanto isso, o presidente russo, Vladimir Putin, fez uma declaração contundente sobre a incursão ucraniana. Em uma entrevista ontem, Putin afirmou que o ataque das forças armadas da Ucrânia nas regiões fronteiriças da Rússia não conseguiu atingir seu objetivo principal. Ele argumentou que a invasão da região de Kursk foi uma tentativa mal sucedida de desviar a atenção do Donbass e que, em vez disso, acabou acelerando a ofensiva das tropas russas em outras frentes. Segundo Putin, Kiev, ao atacar a região de Kursk, enfraqueceu suas posições em outras áreas, o que facilitou o avanço russo no leste da Ucrânia. Especialistas militares de várias partes do mundo também começaram a expressar ceticismo em relação à operação de Kursk. George Bibb, diretor de grande estratégia do Quincy Institute for Responsible Statecraft, afirmou que, embora a operação ainda esteja em seus estágios iniciais, já parece estar caminhando para o fracasso. Bibb destacou que os russos não desviaram forças significativas das linhas de frente no leste da Ucrânia. Pelo contrário,
parece que intensificaram suas operações. Ele afirmou que os russos não desviaram números significativos de forças das linhas de frente na Ucrânia. Se alguma coisa, eles pisaram no acelerador. Esse cenário aumenta o ceticismo sobre o que a incursão ucraniana realmente pode alcançar. A Rússia, por sua vez, parece ter aceitado a presença das tropas ucranianas em Kursk por enquanto, vendo isso como uma oportunidade para desgastar as forças inimigas. O Institute for the Study of War avaliou que Putin está tentando preservar o avanço russo em Pokrovsk às custas de atrasar a limpeza de Kursk. Isso sugere que, para o Kremlin, a incursão ucraniana não representa uma ameaça imediata, e as forças russas estão utilizando a oportunidade para eliminar tropas e blindados ucranianos na região. De fato, as baixas ucranianas em Kursk são significativas. George Bibi afirmou que os ucranianos simplesmente perdem mais homens, perdem mais blindagem, perdem mais armamento e gastam munição. E do ponto de vista russo, isso é tudo bom. Então, não acho que eles tenham pressa em acabar com essa incursão. Essa estratégia de desgaste pode acabar sendo mais benéfica para Moscou do que para Kiev, que já enfrenta dificuldades para substituir as tropas e equipamentos perdidos em meses de combate intenso. Apesar das perdas, a Ucrânia conseguiu alguns ganhos táticos na região de Kursk. As forças ucranianas confiscaram cerca de 1.300 quilômetros quadrados de terra, capturaram centenas de soldados russos e tomaram 100 assentamentos, incluindo a cidade de Sudzha. No entanto, esses ganhos são mínimos quando comparados aos quase 20% do território ucraniano que a Rússia ocupa atualmente. Além disso, o impacto estratégico dessas conquistas é limitado, pois a Rússia parece determinada a manter o controle das áreas que considera essenciais para sua campanha militar no leste da Ucrânia. Zelensky, em uma entrevista recente, afirmou que a Rússia desviou 60 mil soldados da Ucrânia devido à incursão em Kursk, mas ele não especificou de quais frentes essas tropas foram retiradas. Stephen Walt, professor de Relações Internacionais da Kennedy School de Harvard, analisou a situação e concluiu que, embora a operação em Kursk possa ter tido algum sucesso tático, seus efeitos estratégicos são limitados. Walt afirmou que a operação é um sucesso tático, mas não uma grande conquista estratégica. Ele argumentou que a incursão ucraniana reforçou o moral das tropas ucranianas e expôs algumas fraquezas russas, mas também destacou que há limites claros para o quão longe essa operação pode avançar. Walt também alertou que a guerra será decidida principalmente pelos combates em solo ucraniano e não por incursões em território russo. Ele sugeriu que o sucesso de curto prazo da Ucrânia em Kursk pode eventualmente ser visto como um erro estratégico, se isso enfraquecer as defesas ucranianas no leste e permitir que a Rússia faça avanços mais rápidos naquela região. Segundo Walt, a Rússia pode se dar ao luxo de deixar a Ucrânia ocupar uma pequena fatia de seu território, sabendo que será capaz de restaurar o controle total mais tarde. Michael O'Hanlon, pesquisador sênior e diretor de pesquisa em política externa na Brookings Institution, compartilhou uma visão semelhante. Ele destacou que a Ucrânia pode estar utilizando o território de Kursk como uma moeda de troca em futuras negociações, especialmente após reconhecer que é improvável recuperar grande parte do território perdido para a Rússia através de uma contraofensiva direta. No entanto, O'Hanlon alertou que Putin dificilmente aceitará uma troca tão desigual, dadas as discrepâncias entre as terras russas ocupadas pela Ucrânia e os territórios ucranianos sob controle russo. O'Hanlon também observou que a redistribuição de tropas ucranianas para Kursk pode ter custado caro para Kiev. Ele afirmou que, definitivamente, houve um custo ao reorganizar as tropas em Kursk, num momento em que as unidades ucranianas estão em menor número e em desvantagem numérica no leste da Ucrânia.
Esse deslocamento pode ter enfraquecido as defesas ucranianas em áreas cruciais, permitindo que as tropas russas fizessem avanços mais rápidos. Nas últimas semanas, as forças russas fizeram um progresso significativo na Ucrânia. Desde o início da operação ucraniana em Kursk, Moscou conquistou cerca de 470 quilômetros quadrados de território, o maior ganho desde outubro de 2022. Cidades como Toretsk e Chasiv Yar, ambas na região de Donetsk, estão sob ameaça direta das forças russas. Esses avanços são parte de uma estratégia maior do Kremlin para tomar o controle das cidades gêmeas de Kramatorsk e Sloviansk, que são cruciais para o domínio total da região do Donbass. O ritmo acelerado do avanço russo está expondo as fragilidades nas posições da linha de frente ucraniana, que há meses enfrenta dificuldades para conter o avanço das tropas russas, principalmente devido à falta de mão de obra. Embora a Ucrânia tenha reduzido a idade de recrutamento para aumentar suas forças, o número de soldados disponíveis ainda não foi significativamente reforçado. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Ucrânia não tem a intenção de ocupar a Rússia permanentemente, mas está determinada a manter o território russo sob controle indefinidamente. No entanto, essa estratégia continua a colocar as tropas ucranianas em uma posição vulnerável nas linhas de frente do leste da Ucrânia. Nos combates do último dia na região de Kursk, as unidades russas do Grupo de Tropas Norte, com o apoio de aviação militar e fogo de artilharia, conseguiram repelir 2 ataques de grupos de assalto ucranianos nas áreas de Matvevka e Olgovka. As tentativas de avanço ucraniano nos assentamentos de Borky, Komarovka e Marievka foram frustradas. Como resultado das ações russas, as perdas ucranianas totalizaram até 30 mortos e feridos, além da destruição de um veículo blindado de transporte de pessoal, 2 veículos blindados de combate e 2 carros. Os ataques russos, que incluíram aviação, artilharia e operações táticas, também derrubaram concentrações de pessoal e equipamentos das 22ª, 61ª e 115ª Brigadas Mecanizadas Ucranianas nas áreas de Apanasovka, Borky, Vishnevka, Vinezapnoye, Gordeevka e Malaya Loknia. Além disso, ataques de aviação e mísseis russos foram realizados na região de Sumy, onde estavam concentrados militares e equipamentos das 22ª e 115ª Brigadas de Assalto Mecanizadas, 80ª e 95ª Brigadas de Assalto Aéreo e 92ª Brigada de Assalto das Forças Armadas Ucranianas. Como resultado dos combates de ontem na região de Kursk, as Forças Armadas Ucranianas sofreram a perda de até 300 militares e 12 veículos blindados, incluindo 2 veículos blindados de transporte de pessoal e 10 veículos blindados de combate. Também foram destruídas 2 peças de artilharia, uma estação de guerra eletrônica e 14 veículos. No total, durante os combates na direção de Kursk, a Ucrânia perdeu mais de 10.400 militares, 81 tanques, 41 veículos de combate de infantaria, 74 veículos blindados, 599 veículos blindados de combate, 339 carros, 76 peças de artilharia e 24 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, incluindo 7 M142 HIMARS e 5 M270 MLRS, fabricados nos Estados Unidos. Em conclusão, a ofensiva ucraniana em Kursk, amplamente enaltecida pela mídia ocidental como uma grande vitória e um golpe decisivo contra a Rússia, revelou-se na prática um fracasso estratégico. O que foi promovido como uma manobra audaciosa para desestabilizar as forças russas e capturar seu território, acabou se tornando uma operação que, ao invés de enfraquecer a Rússia, acabou expondo e ampliando as fraquezas das próprias forças ucranianas.